Caríssimos irmãos e irmãs, estamos diante da riqueza da palavra do Senhor desse segundo domingo do tempo pascal e dispensaria qualquer, bela homilia. A palavra do Senhor nosso Deus, já desde a primeira leitura, é muito clara para nós. Primeiramente, é importante a gente expressar diante de Deus a nossa alegria por estarmos diante dele, que se faz presente aqui nestas duas mesas sagradas, mesa da palavra. Daqui a pouquinho o Senhor nos convida a nos reunir ao redor da segunda mesa sagrada, que é a mesa da Eucaristia, para juntos, na comunhão fraterna, bebermos do manancial de bênçãos e de graças do Cristo ressuscitado. Me recordo aqui quando eu estava acompanhando, rezando junto com vocês o salmo, belíssimo salmo, que é a mais pura expressão da alegria, do amor de Deus para conosco. Eu me recordo aqui no finalzinho, essa belíssima saudação do salmista. Me recordo aqui de Dom Serafim. Dom Serafim começava todas as missas dele, que era do meu tempo de criança, Ouvi Dom Serafim. Ele começava assim: irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Não esqueço. Toda a missa saudava o povo, a comunidade. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e exultemo-nos. E veja só, meus irmãos, que mesmo diante das provações, das dificuldades, como acabamos de escutar aqui na carta de São Pedro, nós temos que ter o coração alegre. Por quê? Porque é nas provações que realmente nós provamos a nossa fé. Vocês se lembram da palavra? Olha lá. Temos várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa do que o ouro perecível que é provado no fogo. É nesse momento em que nós provamos verdadeiramente se temos uma fé viva, transbordante no Senhor nosso Deus. É no momento de provação, de dificuldade, de sofrimento, que somos convidados a fortalecermos-nos cada vez mais numa vida de oração em Deus, a estar mais próximos dele. Aí sim, que nós provamos que verdadeiramente estamos com o Senhor. Mas na primeira leitura o Senhor vai apresentar para nós o verdadeiro perfil do convertido, daquele que deixou-se renovar e transformar pelo ressuscitado. Veja só, quem é o convertido? Vai nos dizer lá na carta de São Paulo, apóstolo. Na verdade, muitos, como a Bíblia sempre nos relata, Jesus era acompanhado e seguido por várias pessoas, uma grande multidão, tanto que os evangelhos sempre iniciam que Jesus estava diante da presença de uma grande multidão. Mas é interessante saber também que nem todos estavam ali com ele no mesmo propósito. Buscava alguma coisa, algum milagre apenas, satisfazia seus desejos pessoais ali, momentâneos, mas ele vai deixar bem claro para nós que o convertido não é aquele que está buscando algo de momento,
mas é aquele que é perseverante. Ficou bem claro para nós, né? Ele vai falar, os convertidos, os que deixaram se transformar pela graça e a bênção de Deus, eram perseverantes. Essa palavra é muito importante. Muitas vezes na vida da igreja, eu nesse longo tempo de caminhada de igreja, desde pequenininho lá, na mesma paróquia principalmente, né? Eu moro aí, a gente vê isso acontecer, né? Nem todos são perseverantes. Às vezes acontece um momento, um evento, um rito da igreja, quem sabe um derramamento do Espírito, ou um padre que vem diferente, né? E aí, ó, quantas pessoas? Vem gente até de fora, mas depois um profundo vazio, um esvaziamento, afastam-se da igreja, e a palavra de Deus vai nos exortar hoje. Convertido é aquele que é perseverante. Em que, primeiramente? Ouvir o ensinamento dos apóstolos. Quem são os apóstolos hoje? Né? Os sucessores dos apóstolos, os padres, nossos irmãos leigos, que através do testemunho de vida nos ajuda a fazer essa experiência do Cristo ressuscitado em nossa caminhada de fé. Tantos, né, são aqueles que nos proporcionam esse momento belíssimo da presença do Senhor no nosso meio. Agora ele vai falar também, né, na comunhão fraterna. Comunhão. Muitas vezes a gente, né, daqui a pouquinho, vou receber a comunhão. O que é comunhão? Se a gente for dividir essa palavra em duas partes, comum, sobrou união. Comunhão. Comunhão com Deus e com os irmãos. Portanto, não tem sentido eu receber a Eucaristia, fazer comunhão com o Senhor, se eu deixo de lado o complemento, aquilo que é essencial, que é a comunhão entre nós, comunhão entre irmãos, né? Então, é o apelo aqui do apóstolo. Na comunhão fraterna, na fração do pão, na partilha, né? Na vida de solidariedade, na vida de caridade, uns ajudando uns aos outros, e nas orações. Inclusive tem um canto belíssimo, meu tempo de pequeno, né? E todos repartiam o pão, você deve lembrar, e não havia necessitados entre eles, você lembra? Dá uma palhinha para nós aí. Os cristãos tinham tudo em comum? Isso. É. Os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um, Olha só, se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. e aí eu vou lá na década de 70, Padre Zé Luiz, com os disquinhos, né? Que não tinha cantor na época, e esse canto fazia parte do elenco do disquinho, né? Que o Padre Zé Luiz punha lá na hora da missa, lá nos momentos lá. Então, os cristãos tinham tudo em comum. Esse é o modelo ideal de comunidade de Cristo.
Quando eu volto lá no passado, eu fico recordando. E é um moleque lá, né? Lembrando do pai Zé Luiz, muito carinhoso, fui coroinha dele. Nosso primeiro pároco. Tenho muitas recordações bonitas daquele tempo também, né? E aí, olha só, diante de tudo isso que acontecia, desse amor fraterno, olha quanta coisa bonita. Todos abraçavam a fé, todos viviam juntos, colocavam tudo em comum conforme cantamos. Esse é o modelo ideal da comunidade fundada por Jesus Cristo. E vamos ao Evangelho, né, que a gente não pode delongar muito. Evangelho belíssimo. Hoje estamos diante de uma verdadeira profissão de fé de Tomé. Então nós estamos fazendo a experiência do ressuscitado agora, que também nos aparece, né, diante de tanta coisa boa e bonita que acontece nesse momento bonito e precioso da Páscoa. Jesus volta lá. Jesus tinha estado, né, uma primeira vez com os discípulos ali naquele cenáculo, naquela casa, mas faltava um deles, faltava um dos 11, não era um dos 12, né? Porque Judas já havia saído do círculo dos 12. Faltava ele, Tomé. Segundo as escrituras, ele havia saído para comprar alguma coisa, portanto, não presenciou o ressuscitado, o amado, ali naquele momento. E veja só, e aqui no segundo momento, aí acontece o quê? Naquela primeira aparição, Jesus já havia ido embora, e Tomé chega. Os discípulos então, né, encantados, maravilhados com tudo aquilo que havia acontecido, vai dar a notícia a Tomé. Tomé, e aí passa até pela nossa cabeça, né, a alegria dos apóstolos ao encontrarem Tomé para dar a grande notícia. Tomé, Jesus ressuscitou, o mestre está vivo. E aí Tomé olha, né, certamente com a cara de incrédulo. O quê? Estou acreditando nisso não. Vocês estão variando, estão sonhando. Se eu não ver na minha frente, né? Se eu não vê-lo na minha frente, eu não acredito. E ele foi pior, ele foi mais longe ainda, né? Se eu não, antes fosse só ver, né? Antes ver, já estava até, já era mais tranquilo. Mas ele pegou pesado, né? Se eu não tocar nas feridas das mãos, dos pés, do lado, eu não acreditarei. Pegou pesado Tomé, né? Logicamente Deus já estava sabendo, Jesus já sabia disso, sabia o que passava no coração de Tomé. Portanto, ele faz novamente uma visita. E agora no momento em que ali estava Tomé, e quando os dois se encontram frente a frente, a primeira coisa que Jesus diz para Tomé, né? Pode aproximar, Tomé, venha. Você está me vendo? E Jesus vai naquela incredulidade de Tomé, que não era apenas ver Jesus face a face. Venha até a mim, sou eu mesmo. Você não está vendo um fantasma. Toque nas minhas mãos. Tem até uma pintura muito bonita de Rembrandt, pintor famoso, que mostra realmente Tomé com o dedo cravado na chaga de Jesus, no lado esquerdo de seu peito, né? De joelhos diante de Jesus. E ao sentir verdadeiramente que se tratava do mestre ali, ele cai de joelhos
certamente em prantos e de vergonha, e vai fazer a maior e a mais bela profissão de fé, poderíamos assim dizer, de todos os tempos. Veja só, meu Senhor e meu Deus. Nós aprendemos, né, a pronunciar, a proclamar essa profissão de fé quando o Padre nos apresenta o Cristo vivo na Eucaristia. No momento da consagração, nós dizemos, né, olhando ali, Jesus face a face, na Eucaristia: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Não é isso, gente? Eu faço essa oração, aprendi desde a catequese. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Minha fé está muito mole, minha fé está muito fraca, mas eu acredito que o Senhor está verdadeiramente presente, vivo, na Sagrada Eucaristia, neste pão salutar. E aí veja só, uma outra coisa para a gente só, né, concluir: a experimentar o Senhor na paz. Jesus é interessante porque quando ele chegava em determinado lugar, ele não se apresentava como nós normalmente nos apresentamos, né? Prazer, fulano, nós fizemos isso no início. Ele vai dizer: a paz esteja com vocês. Cristo é o verdadeiro, né, dom da paz. A paz esteja convosco. E a paz é Ele. Portanto, para experimentarmos a paz em nosso coração e ser reflexo de paz para o mundo tão violento, turbinado e violento que nós estamos vivendo, é necessário que abramos o nosso coração para que o Senhor Jesus, divina misericórdia, possa realmente entrar dentro do nosso coração. Amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine nesse domingo da divina misericórdia, para que nós possamos acolher esse grande pedido do Senhor para cada um de nós. Que não só também peçamos misericórdia, mas que sejamos também uns para com os outros misericordiosos, como o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.